O Exército Revolucionário é uma organização militar liderada por Monkey D. Dragon. Originalmente conhecidos como Lutadores da Liberdade, antes de assumirem seu nome atual, eles são a força mais proeminente no mundo que se opõe diretamente ao governo mundial. Fala, meus amigos, eu há um bom tempo não falo de One Piece, foquei muito em história de jogos e animes, mas dessa vez eu quero poder retornar a falar de One Piece, mas de uma maneira diferente. Infelizmente não daria para eu analisar semanalmente os mangás, na verdade até daria, mas eu teria que ter um editor para isso. Só eu fazendo tudo é mais complicado. E antes que eu me esqueça, eu sou o Patrick e adoraria que você se inscrevesse aqui no canal, se não for muito incômodo. Então, já que sou apaixonado pelo mundo de One Piece, eu gostaria de poder retornar a falar sobre. Vou falar sobre o Exército Revolucionário do One Piece, cada membro, em que capítulo eles aparecem e basicamente suas funções. Outra parada que eu gostaria de mencionar é que muitas das informações que eu peguei foi na One Piece Wiki. Eu li tudo de One Piece e assisti tudo também, mas não tenho um super cérebro. Então, para me ajudar e também para ficar um vídeo legal, eu traduzi as informações de lá com as adaptações minhas. Antes de começar, eu queria falar 2 recados rápidos para vocês. A respeito da mãe da Bonnie. Eu não sei se a pronúncia certa é Ginny ou Ginny, mas eu optei por Ginny. Outro recado é, cara, vai ter muito spoiler da série. Se você não assistiu ou não leu e não gosta de spoiler, não assista, beleza? É isso aí. O Exército Revolucionário são particularmente contra os nobres mundiais de Mary Joyce, que controlam e se beneficiam da corrupção do governo mundial. Sua antiga base de operações era na ilha de Baltigo, mas após uma puta batalha contra os piratas de Barba Negra, eles se mudaram para a ilha Momoiro, lar do reino Kamabaka. Antes de falar dos membros, vamos para uma visão geral do Exército Revolucionário. O objetivo principal do Exército Revolucionário é lutar contra o sistema do governo mundial, desafiando a opressão política e a corrupção. A maioria dos esforços do Exército Revolucionário está focado em libertar ilhas individuais do governo locais que estão sob o governo mundial e que estão dispostos a oprimir seu próprio povo para pagar o tributo celestial. Essas pequenas revoluções se tornam mais fáceis se o governo mundial ou seus afiliados estiverem em desordem, ou se a população local estiver disposta a depor seus governantes. De acordo com Koala, seu verdadeiro propósito é derrubar os nobres mundiais tirânicos e hedonistas, bem como as monarquias que os apoiam. Por ser uma milícia independente, outro objetivo do Exército Revolucionário é extorcar armas para aumentar sua força militar. Normalmente, o Exército Revolucionário se financia saqueando dos fuzileiros navais ou recebendo apoio dos reinos sob sua influência. Além disso, eles monitoravam as atividades do submundo da família Don Quixote, com o propósito de obter as armas que ele negociava e resgatavam seus companheiros que haviam sido transformados e escravizados como brinquedos. A prisão de Don Quixote do Flamingo permitiu que os revolucionários apreendessem todas as armas fabricadas em Dressrosa. Os revolucionários reúnem suas forças recrutando escravos resgatados, pessoas destituídas que são oprimidas pelos Tenryubitos. Aqueles que desejam lutar pelo grupo são obrigados a aprender a usar armas e empregar táticas militares. Esta política foi elaborada por Monkey D. Dragon. Ele próprio foi um ex-fuzileiro naval com bastante experiência em exercícios de treinamento. Os esforços de guerra do Exército Revolucionário culminaram com chefes de Estado e o público em geral reconhecendo sua oposição ao governo e ficando chocado com os esforços. O rápido desenvolvimento e progresso desse movimento de resistência agitou tanto o governo que eles foram obrigados a iniciar operações clandestinas, que não eram conhecidas do público em geral para atrapalhar seus planos. Apesar de eventualmente iniciar hostilidades militares conspícuas e perpétuas contra os dragões celestiais, vários revolucionários proeminentes mantêm a crença de apenas ajudar as pessoas para que elas possam se ajudar. De acordo com Ivankov, ele sempre questiona a vontade de viver das nações que ele salvou como um revolucionário. Isso foi comprovado quando os 4 comandantes revolucionários foram ao reino de Lulúcia para proteger os cidadãos dos piratas do Barba de Pêssego. Em vez de salvar os cidadãos enfrentando os piratas diretamente, os comandantes se empoderaram e apoiaram os civis para que eles pudessem lutar contra os próprios piratas, aumentando a força e a moral dos cidadãos por meio das habilidades de Akuma no Mi de Belobete, bem como incapacitando e roubando as armas dos piratas. O rei Thalassa Lucas declarou uma vez durante o Reverie que seus ideais e ações eram perigosos.
pessoas que se juntam ao exército revolucionário são consideradas ameaças notórias ao governo, especialmente os membros de alto escalão. O líder, Dragon, é conhecido como o pior criminoso do mundo. O segundo em comando, Sabo, enfrentou o almirante da marinha Fujitora em combate direto, e os membros Ivankov e Inazuma foram presos no nível 5 de Impel Down. De acordo com Nico Robin e Don Quixote Don Flamingo, apesar de se oporem mutuamente ao governo e aos fuzileiros navais, revolucionários e piratas raramente cooperam. As duas facções podem se tornar hostis uma à outra devido a objetivos conflitantes, sem mencionar que os dois lados frequentemente tentam saquear um ao outro. Isso foi visto quando os piratas do Barba Negra atacaram e destruíram a base do exército revolucionário em Baltigo, para adquirir armamento roubado dos piratas do Quixote. E novamente quando os comandantes do exército revolucionário derrotaram os piratas do Barba de Pêssego para impedi-los de invadir a cidade portuária do reino de Urustia. No entanto, eles podem ocasionalmente colaborar para cumprir um objetivo mútuo ou derrotar um inimigo em comum. Após os eventos do arco de Dressrosa, Rob Lucci percebeu que os revolucionários usaram o caos da revolta iniciada pela Aliança Chapéu de Palha e Lau para apreender munições e evidências relacionadas às atividades do mercado negro de Doflamingo. Com relação à bandeira, o exército revolucionário parece usar uma bandeira vermelha escura com a imagem de uma cabeça de dragão com asas, referenciando seu líder. As letras R e A são exibidas em cada lado da cabeça do dragão. Membros na liderança: Comandante Supremo Monkey D. Dragon. Aparição: capítulo 100 do mangá, episódio 52 do anime. Chefe de gabinete: Sabo. Aparição: capítulo 582 do mangá, episódio 494 do anime. Comandantes do exército: Comandante da Grand Line, Empório Ivankov. Aparição: capítulo 537 do mangá, episódio 438 do anime. Comandante do exército do norte, Karasu. Aparição: capítulo 593 do mangá, episódio 510 do anime. Comandante do exército do leste, Belobete. Aparição: capítulo 904 do mangá, episódio 880 do anime. Comandante do exército do oeste, Morley. Aparição: capítulo 904 do mangá, episódio 880 do anime. Comandante do exército sul, Lindbergh. Aparição: capítulo 904 do mangá, episódio 880 do anime. Bartolomeu Kuma. Aparição: capítulo 233 do mangá, episódio 151 do anime. Ex-comandante do exército do leste, Jin. Aparição: capítulo 1095 do mangá. Vice-comandantes: vice-comandante do exército da Grand Line, Inazuma. Aparição: capítulo 536 do mangá, episódio 438 do anime. Vice-comandante do exército do norte, Jiron. Aparição: capítulo 1082 do mangá, episódio 1116 do anime. Vice-comandante do exército do leste, Ahiru. Aparição: capítulo 905 do mangá, episódio 883 do anime. Vice-comandante do exército do oeste, Uchiano. Aparição: capítulo 905 do mangá, episódio 883 do anime. Vice-comandante do exército do sul, Gambo. Aparição: capítulo 905 do mangá, episódio 883 do anime. Outros membros: Koala. Aparição: capítulo 622 do mangá, episódio 541 do anime. Haki. Aparição: capítulo 706 do mangá, episódio 633 do anime. Terry Givtel. Aparição: capítulo 440 do mangá, episódio 324 do anime. Bunny Joe. Aparição: capítulo 546 do mangá, episódio 455 do anime. Moda. Aparição: capítulo 278, capa do mangá, episódio 381, jornal. Sabe-se que Dragon já era o líder de uma força militar conhecida como Lutadores da Liberdade antes da fundação do Exército Revolucionário propriamente dito. Ele tentou recrutar o Dr. Vegapunk, mas o cientista recusou o convite devido à falta de fundos monetários de Dragon. 22 anos atrás, meses após o incidente de Ohara, Dragon se encontrou com o Dr. Vegapunk novamente em Ohara e lamentou a tragédia que se abateu sobre Ohara pelo Buster Call. Dragon então declarou ao cientista que ele eventualmente formaria um exército grande e poderoso o suficiente para enfrentar o governo mundial de frente, apesar de seu ódio pessoal pela guerra. Durante o mesmo ano, Dragon uniu forças com o Empório Ivankov e o resto dos Lutadores da Liberdade para atacar o reino Sorbet, devido à tirania de seu rei, Bekori, e suas políticas ultrajantes dividindo o reino em dois. Eles expulsaram Bekori do reino e conseguiram uma revolução bem sucedida, com Ivankov se reunindo com seus velhos amigos, Bartolomeu Kuma e Jin.
apresentando eles a Dragon e até mesmo fazendo com que ambos se juntassem aos lutadores da liberdade. Dentro desse período de tempo, a força e os números da força militantes finalmente cresceram para o tamanho que Dragon queria, e por causa disso, Dragon dissolveu formalmente os lutadores da liberdade e os reestruturou em um novo grupo, agora chamado de Exército Revolucionário, com Emporio Ivankov e Bartholomew Kuma auxiliando Dragon como cofundadores do exército. A maioria dos antigos lutadores da liberdade permaneceu como parte desse novo exército, com Jeannie eventualmente se tornando uma das comandantes do exército. 14 anos atrás, ocorreu um incidente com Jeannie sendo capturada pelo governo mundial, e Dragon sendo alertado sobre o problema. 12 anos atrás, os revolucionários chegaram ao reino de Goa e resgataram o povo de Great Terminal da conflagração que os nobres criaram para destruir o lixo para a próxima visita do nobre mundial Jalmak. Após a missão secreta de resgate ser concluída, o exército revolucionário atracou na vila Shimotsuki para um período de recuperação. O Isshin Dojo os auxiliou com provisões e suprimentos para os moradores feridos de Great Terminal. Enquanto isso, Dragon trouxe Sabo, que havia sido vítima de um ataque do nobre mundial no início daquele dia e precisava de cuidados médicos urgentes. Logo após o incidente em Goa, o exército revolucionário recebeu um pedido de ajuda de Tumi, e, embora inicialmente planejasse recusá-lo, Kuma se ofereceu para ir sozinho, apesar dos protestos de seus camaradas. Sua presença sozinha mudou a situação e deu a Tumi sua liberdade. Durante este mesmo ano, o exército soube o paradeiro de Jin quando ela os contatou via Dendemushi, mas não pôde fazer nada para salvá-lo, pois ela já estava nos estágios finais de sua doença. Jeannie, no entanto, deixou uma criança que vocês conhecem como Bonnie, que Kuma prometeu criar em sua homenagem. Menos de 5 anos depois, Kuma deixou o exército após ser revelado que Bonnie contraiu a mesma doença que sua mãe. 6 anos depois, Thalassa Lucas trouxe Dragon durante o Reverie em Mary Joyce, temendo que o líder dos revolucionários estivesse ficando mais forte e que em 5 ou 6 anos ele seria uma ameaça ao governo mundial. Exército revolucionário em cada arco de One Piece. East Blue, Longtown Arc. Depois de ter jogado o país inteiro em uma rebelião, o exército revolucionário iniciou com sucesso um golpe de estado em Vira. Dragon foi para Longtown para ver seu filho Monkey D. Luffy partir em sua jornada para a Grand Line. Quando Smoker quase capturou Luffy, Dragon interveio, permitindo que Luffy escapasse. Depois de ter lançado o país inteiro em rebelião, o exército revolucionário iniciou com sucesso um golpe de estado em Vira. Saga Water 7. Incidentes pré-Enies Lobby. Em algum momento antes do incidente de Enies Lobby, 3 assassinos da CP9, Jabra, Fukurou e Kumadori, foram enviados a uma cidade sem nome para assassinar 3 importantes líderes revolucionários. No entanto, eles também foram forçados a eliminar 20 pessoas extras graças a Fukurou revelar a presença de sua unidade e suas intenções para a cidade. Arco pós Enies Lobby. Algum tempo depois que Enies Lobby foi aniquilado pelo Buster Call, o exército revolucionário declarou uma vitória no South Blue, em um país chamado Centauria. Com esta vitória recente, os membros do exército revolucionário acreditaram que poderiam começar no North Blue, mas seu líder, Dragon, acreditava que eles estavam comemorando muito cedo na guerra. Arco Impel Down. Com a descoberta de que Monkey D. Luffy é filho de Dragon, e a suposição de que o irmão de Luffy, Portegas de Ace, também era filho de Dragon, com a execução iminente neste último, os 2 revolucionários presos decidiram que a hora de escapar havia chegado, que no caso é Ivankov e Inazuma. Arco Marineford. Após escapar de Impel Down, Ivankov e Inazuma ajudaram Luffy em sua tentativa de resgatar Ace da execução. Durante a batalha, o mundo soube da conexão de Luffy com Dragon. Depois que Ace foi morto pelo almirante Akainu, os 2 revolucionários defenderam Luffy do ataque do almirante. O exército revolucionário libertou Tequila Wolf, libertando todos os escravos que estavam sendo usados como trabalho forçado lá, entre os quais estavam Nico Robin, que foi enviada para lá por Bartholomew Kuma. Eles estavam procurando por Robin por 10 anos, sabendo que ela veio de Ohara e a ameaça que ela representa para o governo, chamando-a de Luz da Revolução, e pediram que ela se juntasse a eles. Ela graciosamente recusou, mas apesar disso, eles permitiram que ela retornasse aos Piratas do Chapéu de Palha. Os revolucionários também leram sobre um incidente envolvendo Luffy. Quando Sabo leu as notícias referentes à guerra em Marineford, Sabo imediatamente ganhou um choque em sua memória perdida ao descobrir a morte de seu irmão Ace e o envolvimento de Luffy na batalha.
fazendo-o lembrar de tudo pela primeira vez em 10 anos. Com esse conhecimento e nova determinação, Sabo decide ajudar e proteger Luffy daqui em diante em homenagem à sua irmandade, bem como à missão dos revolucionários. Da mesma forma, durante isso, Dragon confirma sua conexão com seu filho Luffy, sem controvérsia. Em uma conversa entre Dragon e Ivankov, a rainha Alkama declarou que toda a identidade de Dragon foi revelada. Dragon tranquilizou Ivankov, dizendo que toda a facção revolucionária estava aliviada em saber que seu líder é humano. Dragon então informou Ivankov que, desde que Barba Branca morreu, eles logo teriam que reunir os líderes revolucionários espalhados pelo mundo, pois o equilíbrio de poder do mundo estava começando a mudar. Após receber a mensagem de Luffy para o Chapéu de Palha se encontrarem em 2 anos, Robin decidiu encontrar Dragon em vez de voltar para o arquipélago de Sabaody. Os revolucionários então escoltaram Robin até a sede de Dragon em Baltico. Dressrosa Saga, Arco Dressrosa. Sabo, o segundo em comando dos revolucionários, veio a Dressrosa junto com Koala e Haki para investigar e pôr fim a um comércio de armas que estava promovendo guerras em todo o mundo. De acordo com Koala, os revolucionários enviaram muitos agentes para se infiltrar em Dressrosa para expor as atividades de mercado negro dos piratas Don Quixote, mas eles foram capturados e transformados em brinquedos. Haki entrou no torneio para pegar a Mera Mera no Mi, mas foi derrotado na primeira rodada. Mais tarde, ele foi preso e transformado em um brinquedo feito para trabalhar como escravo no porto de comércio subterrâneo. Enquanto isso, após se reunir com seu irmão jurado Luffy, Sabo decidiu tomar o lugar de Luffy no Coliseu Corrida disfarçado de Lucy para ganhar a Akuma no Mi de Ace e herdar seu legado. Sabo ganhou a Mera Mera no Mi e a consumiu, demonstrando seu poder usando o Riken para destruir o ringue da arena. Ele então se reuniu com Koala e Haki no porto comercial subterrâneo. No entanto, Sabo notou que o local onde as armas foram produzidas estava localizado em outro lugar, declarando que seria uma bela lembrança para Dragon se eles o encontrassem. Os três, junto com Rebecca e Bartolomeu, mais tarde encontraram Nicorob e o Soap. Depois que Doflamingo ativou sua gaiola, ele colocou recompensas em 12 pessoas certas, Sabo entre elas, dando a ele uma classificação de 3 estrelas, recompensa de 300 milhões de berries, o mesmo número de estrelas que Luffy. O grupo então fugiu dos piratas em busca de suas recompensas com a ajuda da barreira de Bartolomeu, durante o qual Haki percebeu que Sabo não estava com eles. Enquanto isso, Koala permaneceu no porto comercial subterrâneo para continuar sua investigação, descobrindo que os navios no porto comercial eram na verdade navios mercantes disfarçados de navios piratas. Sabo confrontou os fuzileiros do lado de fora, derrotando facilmente os membros de menor patente antes de entrar em confronto com seu líder, o almirante Fujitora. Fujitora finalmente decidiu encerrar a batalha, e Koala repreendeu Sabo por colocá-los em perigo. Quando os cidadãos de Dressrosa chegaram ao topo do planalto com a intenção de capturar o Rei Riku e o Soap, Haki os segurou por tempo suficiente para o Soap atirar em seu lugar. Enquanto Luffy e Trafalgar Law lutavam contra Doflamingo no palácio, Sabo libertou os prisioneiros no Coliseu. Durante a fase final do jogo de Doflamingo, Sabo interceptou Burgs quando ele tentou matar Luffy por sua Gomu Gomu no Mi. Sabo então entrou em confronto com Burgs e eventualmente o derrotou. Após a queda de Doflamingo e da gaiola, Koala, Haki e alguns outros revolucionários cuidaram de alguns negócios no porto comercial subterrâneo e encontraram uma certa lista. Mais tarde naquela noite, Sabo visitou Chapéu de Palha na casa de Kyros para ver Luffy mais uma vez. Ele deu a eles o Viver Card para Luffy antes de sair. Quando a CP0 estava investigando no porto comercial subterrâneo, eles suspeitaram que os revolucionários tinham saído com todas as evidências relacionadas às operações de contrabando dos piratas Don Quixote. Saga Holy Cake Island, Arco Zou. Sabo, Koala e Haki retornaram a Baltico, e Koala falou com Dragon sobre as armas que roubaram em Dressrosa. Ela revelou que eram feitas de licor Iron Ore. No entanto, Burgs havia se escondido em seu navio e descoberto sua base, relatando isso à sua tripulação. A base dos revolucionários foi atacada pelos piratas do Barba Negra, que destruíram a base antes que os fuzileiros navais de Silverpool chegassem. O destino de Dragon e dos outros revolucionários não foi mencionado no jornal detalhando a batalha. Arco Reverie. Depois que o exército revolucionário escapou da destruição de Baltico, eles mudaram sua base de operações para a Ilha Momoiro. Da mesma forma, eles mudaram sua reunião planejada de oficiais para a ilha, e Dragon, Sabo, Ivankov, Inazuma e Koala esperaram que seus colegas oficiais chegassem. Enquanto isso,
Os 4 comandantes revolucionários ajudaram os cidadãos do reino de Irurúcia a lutar contra uma tripulação pirata invasora enquanto estavam a caminho da reunião. Mais tarde, os revolucionários começaram seu plano de declarar guerra aos nobres mundiais com Sabo, Karasu, Lindbergh e Morley se filtrando em Mary Joyce. Depois de ver Kuma sendo um escravo dos nobres mundiais, eles planejaram resgatá-lo. Saga do País de Wano, Arco do País de Wano. No quarto dia do Reverie, Sabo e seu grupo lutaram contra a Fugitória e Touro Verde para resgatar Kuma. Durante o ataque, os comandantes se separaram, tendo suas próprias lutas. Karasu lutou contra a Fugitória 1 a 1, enquanto Morley lutou contra o Touro Verde. Lindbergh supervisionou a libertação dos escravos de Mary Joyce, quebrando suas correntes com raios de Sabo. Sabo, enquanto isso, retirou-se do ataque para o castelo para encontrar as chaves com as quais ele poderiam libertar Kuma. Após o Reverie, o exército revolucionário ficou angustiado, quando um artigo de jornal alegou que Sabo havia assassinado Nefertari Cobra e sequestrou sua filha enquanto vagava pelo castelo. A missão foi revelada como um sucesso, com Sabo e os outros escapando de Mary Joyce junto com Kuma. Eles também conseguiram atingir os seus 3 objetivos principais, que eram destruir o símbolo dos dragões celestiais e declarar guerra a eles, libertando Kuma e todos os escravos presentes e escapando com eles. Por último, destruir os estoques de alimentos dos dragões celestiais para deixá-los com fome. Egghead e Ark. Enquanto seu grupo se reunia na Ilha Momoiro com os outros, Dragon pergunta a Kuma o que aconteceu na missão. Mais tarde, Koala recebeu uma ligação de Sabo com um Dedemushi. Sabo garantiu que não matou Cobra, mas quando tentou revelar sua descoberta do trono vazio, tendo um ocupante real, a ilha em que ele estava se escondendo foi destruída. Dragon mais tarde recebeu uma ligação de Shaka, que informou Dragon que ele morreria em breve. Quando o exército revolucionário estava no processo de consertar Kuma, ele de repente começou a se teletransportar para longe, para surpresa e choque do exército, com Ivankov afirmando que eles estavam prestes a começar sua luta real. Algum tempo depois da partida de Kuma, Jiron, Ahiru, Ushiano e Gambo avistaram um navio à distância do reino Kamabaka e teorizaram se era amigável ou hostil. Mais tarde, descobriu-se que Sabo estava naquele navio, chegando ileso ao reino Kamabaka, junto com vários cidadãos que ele conseguiu salvar antes que o reino de Irurúcia fosse destruído. Ele foi recebido pelos membros do exército, enquanto os cidadãos eram instruídos a entrar no exército por Belobete. Sabo, no entanto, estava preocupado com as notícias que trouxera do Reverie e temia que isso pudesse colocar os outros capitães em perigo. Optando por realizar uma reunião privada apenas com Dragon e Ivankov para proteger os outros membros do exército revolucionário, durante a reunião, Sabo revelou a eles que o assassinato de Nefertari Cobra foi realizado pelos Korousei e pelo ocupante do trono vazio, Imu, e como eles também eram responsáveis pela destruição de Irurúcia. Tanto Dragon quanto Ivankov ficaram chocados com essa revelação, com Ivankov propondo uma teoria que Imu poderia ser Nerona Imu, um dos primeiros 20 reis que criaram o governo mundial, sobrevivendo tanto tempo devido a uma potencial operação de juventude perene. Ivankov propôs outra teoria de que a arma usada na destruição de Irurúcia deve ter sido construída por Vegapunk, mas Dragon o interrompeu, afirmando que Vegapunk não construiria uma ferramenta para assassinato como aquela. Ivankov então especulou que poderia ter sido uma das armas antigas, as armas ancestrais. Dragon questionou por que o governo mundial usaria uma delas agora. Algum tempo depois, durante o incidente de Egghead, os revolucionários se reuniram para assistir à mensagem transmitida por Vegapunk, que revelaria uma certa verdade do mundo nos próximos 10 minutos. Durante a mensagem, Vegapunk revelou que as consequências do século perdido fizeram com que o mundo antigo afundasse no oceano, e as ilhas que as pessoas viviam eram meros pedaços daquele continente. Esta revelação causou um grande choque aos revolucionários que ouviram. Após o fim da mensagem, os revolucionários começaram a discutir as informações entre si. Sabo observou que a razão pela qual os nobres do mundo escolheram viver no topo da Red Line foi porque é o ponto mais alto do mundo, mantendo-o seguro do aumento do mar. Ivankov também percebeu que Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf foram criados pelo mesmo motivo. O Dragon então declarou aos revolucionários que eles precisam agir antes que as pessoas do mundo lutem entre si por terras seguras.